E se o maior fracasso da vida for conquistar tudo? Conquistar tudo, sentir nada. Em algum momento da vida, todo ser humano se pergunta qual é o sentido de tudo isso. E se for o ponto onde Salomão chegou, o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso. Quando tudo já tinha sido conquistado, algo ainda faltava. No fim da vida, ele escreveu um livro inteiro, tentando responder a uma única pergunta. O homem que conseguiu tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo é vazio. O que acontece quando conquistamos tudo que sonhamos, mas ainda parece faltar algo? Como explicar o vazio que surge justamente depois da vitória? Vaidade. O que é vaidade? No hebraico, ela carrega a ideia de vapor, névoa, algo que aparece por um instante e logo desaparece. No dicionário, qualidade do que é vão, vazio, firmado sob aparência ilusória. Todos os desejos desenfreados provam ser apenas vaidade. Tudo que ele desejou, ele teve, mas nada preencheu, o vazio ainda ficava. Ou seja, tudo que ele teve, a sua vida foi correr atrás do vento. Mas Salomão não escreveu Eclesiastes porque fracassou, sim porque ele venceu. Não foi a escassez que levou ele a questionar a vida, foi a abundância. Então, se tudo aquilo que parecia sólido se dissolveu nas mãos de Salomão, então o que garante que aquilo que nós buscamos hoje será diferente? Será que o problema está no que desejamos ou na lente pelo qual olhamos a vida? Salomão passou a observar a existência a partir de um lugar específico. Talvez isso não fale apenas só sobre Salomão, talvez fale sobre nós. Vivemos acumulando experiências, metas, conquistas, acreditando que no próximo passo algo dentro de nós finalmente vai se aquietar. Mas no silêncio surge a mesma pergunta: por que ainda parece faltar alguma coisa? O problema não é desejar, o problema é esperar que coisas passageiras sustentam o peso da nossa existência. E é isso que nos faz olhar para um lugar específico e terreno. Capítulo 2. Debaixo do sol. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. Quando a vida é observada apenas debaixo do sol, tudo se torna vazio. E o que nos sobra do nosso esforço, realmente, se tudo continua igual debaixo do sol? Aqui não dizemos para não trabalhar e não conquistar as coisas, pelo contrário. Temos que trabalhar, até porque a sabedoria e o trabalho só é validado com resultados. Mas então o que Salomão quer dizer com o que há de proveito no trabalho do homem? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4 e 5. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levante-se do sol e ponha-se o sol, e volte ao seu lugar, onde nasce de novo. Se tudo sempre igual, cria a sensação de cansaço, e se acordamos todos os dias para o mesmo trabalho, o mesmo esforço, e continua igual, e o vazio continua, do que adianta ter tudo se o vazio continua? E o debaixo do sol não é apenas uma expressão poética, mas sim um modo de enxergar a vida e observar a existência pelo que é visível, pelo que pode ser medido, pelo que pode ser conquistado, em uma vida sem horizonte eterno. Mesmo conquistando tudo, nada o preenche, e quando tentamos extrair sentido eterno de coisas passageiras, o resultado é cansaço. Se tudo é passageiro debaixo do sol, onde o ser humano deveria buscar um sentido que permaneça? Capítulo 3. Tudo é vaidade. Considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, como também o trabalho com fadigas. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Esse foi aquilo que sonhamos que nos deixa vazio. O problema não está nas coisas, mas ao lugar que damos a elas. Essa conclusão não foi chegada de forma aleatória ou pensada de forma filosófica. Salomão viu que quando colocamos coisas terrenas acima das coisas do céu, tudo perde o sentido e o vazio reina. Aquilo que era terreno foi colocado acima do céu, e aquilo que prometia alegria e preencher já não faz mais sentido. O prazer não curava o vazio, apenas silenciava por algum tempo. Então Salomão voltou-se para o trabalho, para as grandes obras, para aquilo que deixaria marcas no mundo. Casas, projetos, conquistas, resultados. Mas quando tudo estava pronto, quando não havia mais nada a conquistar, ele percebeu algo assustador. O coração continuava inquieto. Nem mesmo a sabedoria escapou. Por quanto mais ele compreendia a vida, mais ele percebia seus limites. Saber mais não trouxe controle.
O problema não foi Salomão ter buscado fartura. O problema foi esperar que coisas criadas sustentem o peso de uma alma eterna. Foi colocar as coisas debaixo do sol acima das que estão acima do sol. Quando o finito tenta ocupar o lugar do infinito, tudo se transforma em vaidade. Talvez seja por isso que mesmo depois de alcançar aquilo que tanto desejamos, ainda um vazio difícil de explicar. Não é falta de conquistas, é a posição errada das coisas. E quando está posicionado errado, só cria ilusão, irreferente ao tempo quanto é tempo. Capítulo 4. O tempo não nos pertence. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E se o problema for aceitar que o tempo não está em nossas mãos, que somos apenas passageiros de um trem, não decidimos horas de nascer e nem de partir. Vivemos como se o tempo estivesse no nosso controle, mas o amanhã ainda nem existe, o amanhã só existe na nossa cabeça. Nós apenas seguimos dentro do tempo, seguimos uma linha do tempo, seguimos um trilho do trem. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Tempo que não escolhemos, tempo que não controlamos. A vida começa sem aviso, não temos aviso quando começamos. E ela termina também sem avisar, sem negociação, não sabemos a hora de partir. Isso nos assusta, porque revela algo que tentamos esquecer. Mas nós somos apenas senhores do tempo. Isso revela que somos hóspedes, mas mesmo assim insistimos em agir como donos do tempo. Queremos acelerar o que ainda não amadureceu, queremos atrasar aquilo que já chegou. Queremos mudar o ponteiro do relógio. Brigamos com o tempo quando ele não nos nega algo e acusamos ele quando ele tira o que amamos. Queremos controlar o ritmo da vida, mas a vida não obedece a gente, não obedece aos nossos relógios, e sim ao próprio tempo dela. Não corre quando pedimos, nem para quando imploramos. Talvez seja por isso que estejamos tão cansados. Não pelo que fazemos, mas por tentar sustentar algo que nunca nos pertenceu. Vivemos com pressa do futuro e culpa do passado, nunca totalmente presentes. Corremos para não perder tempo, mas no fim perdemos a nós mesmos. Debaixo do sol, o tempo se repete. Dias passam, gerações vão, o círculo continua. E quando tentamos extrair sentido eterno de um tempo que tem fim, o resultado não é paz. Porque trocamos o lugar das coisas e o que era para estar em primeiro não está mais. Capítulo 5. A conclusão de uma vida inteira. De tudo que tem se ouvido, a suma é: temem a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus vai te trazer juízo para todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Eclesiastes 12:13-14. O verdadeiro sentido da vida não está na terra, e sim em cima do céu. Depois de Salomão questionar todo prazer, todo trabalho, toda sabedoria e até mesmo a própria existência, Salomão não termina confuso, ele termina lúcido. Claramente ele foi um homem que terminou pensativo, mas ainda assim lúcido. Mas ele deixou uma lição muito importante para nós. Para preencher o vazio, temos que colocar Deus em primeiro. Cumprir seus mandamentos e fazer sua vontade. E quem teme a Deus não vive com medo. É reconhecer o lugar certo das coisas. É reconhecer que Deus deve estar em primeiro na nossa vida. É reconhecer Ele como único e suficiente Salvador. Quando Deus sai do centro, o prazer vira vaidade. O trabalho vira cansaço, a sabedoria vira peso. O tempo vira ansiedade. Mas quando Deus volta ao centro, tudo se faz sentido de novo e tudo encontra seu lugar. Não porque tudo dura para sempre, mas porque tudo aponta para o eterno. O juízo não aparece aqui como ameaça, mas sim como um sentido para a nossa vida. Porque se Deus vê, então tudo que a gente faz é útil. Nem o esforço silencioso, nem a dor escondida, nem a felicidade que ninguém aplaudiu. Talvez você não tenha a sabedoria de Salomão, nem sua riqueza e nem seu poder. Mas você compartilha da mesma inquietação, a mesma pergunta: para que tudo isso? O sentido da vida não foi feito para ser encontrado nas coisas terrenas, mas sim para se encontrar no céu. O sentido da vida. O sentido da vida verdadeiramente não está na terra, e sim diante de Deus.